Bora prosear? Esse episódio é um oferecimento Da Trilha da Moda, Clique Internet, Anunciado Saraiva, Clean Lab, LL Society, José Pedro Fotografias, Maidele, Cajueiro Produções, LT Personalizados, Espaço da Beleza e Autoestima, Açaí do Rei, Rafael Sais, Samela Martins. Vocês pediram e nós trouxemos. Hoje conosco temos uma psicóloga para tirar as dúvidas, né, de vocês. E com vocês hoje, Jéssica Luna. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para contribuir, né, no momento de prosa com as meninas. Estou muito feliz e muito honrado pelo espaço e eu acho que falar sobre saúde mental é necessário, né? Queria agradecer por esse espaço. nós que agradecemos por você aceitar o convite. Assim, o assunto ele é bem extenso e as pessoas pediram muito. Eu acho que no último episódio que gravamos, a gente falou um pouco sobre essa questão da saúde mental, de experiências nossas, e eu acho que isso também levou as pessoas a dizerem que queriam um psicólogo, entendeu? Uma prosa com um profissional da área. Então, assim, muito obrigada, Jéssica, né? Eu assisti, inclusive, viu a prosa com Zara, não foi? Isso, Muito bem bom. exatamente. Viu lá, né, meus relatos? Vi sim. Acho que foi até bem surpreendente, assim, para quem assistiu, porque a gente acabou podendo contar um pouco de nossas experiências, né? E as pessoas, assim, não imaginam, né? Que, Isso. nossa, fulano de tal faz terapia, né? A gente julga assim por fora Porque e não acho que as imagina. pessoas ainda têm um pouco de... Receio, né? De... É como se fosse um preconceito, um tabu ainda. É Verdade. Né? Eu vou até deixar meu relato, porque eu era preconceituosa comigo mesma. Quando eu comecei a sentir algumas coisas, aí eu fazia, não, eu não tenho nada não, eu tenho uma casa, meus filhos estão bem de saúde, eu estou bem de saúde, minha condição financeira está boa, eu não tenho motivo para estar... Aí eu, comigo mesma, era preconceituosa, eu não queria Aceitar, né? aceitar que eu estava precisando de ajuda. E essa é uma fala muito constante nossa, né, em relação à aceitação. Eu só posso procurar terapia se eu aceitar que eu preciso me cuidar. Não é que eu preciso de terapia, mas eu preciso de um autocuidado. E aí a saúde mental ela é importante tanto quanto a saúde física, né? Eu acho que as pessoas ainda não atentaram para isso. E aí esse espaço da prosa, a gente prosear, é também alertar as pessoas para a nossa saúde mental. O quanto é importante, né? É verdade. Esse primeiro passo, ele é difícil, né? Sim. E é importante a gente usar esse espaço tanto para a gente poder relatar e ter um profissional da área para poder orientar, porque para mim mesmo, assim, uma das coisas que eu mais tinha dúvida é de qual profissional procurar. Quando eu aceitei que eu precisava de ajuda, eu tive dúvidas de qual profissional procurar e de como esse profissional poderia me ajudar. E é até uma das perguntas que eu queria fazer para ti, Jéssica, para você poder relatar um pouco do que é a terapia, de como é que a terapia pode ajudar as pessoas para quem não conhece, né? Aí, antes de Jéssica responder e dar início a essa nossa fala sobre a saúde mental, eu queria que ela se apresentasse um pouco, falasse sobre sua formação, especialidade, como vem atuando na área, né? E como decidiu por essa área. Bem, primeiro eu sou apaixonada por criança e por educação. Então eu iniciei um normal médio e foi no normal médio que eu me identifiquei na psicologia. Eu paguei algumas disciplinas, né, que falavam sobre psicologia da educação e do desenvolvimento, e aí eu fiquei muito curiosa. Era uma área muito nova, então eu fui procurar onde eu poderia cursar e tinha em Juazeiro. Então iniciei psicologia junto com uma faculdade também de pedagogia, meio que à distância, né, porque era fim de semana. E aí eu fui estudando, no início eu fui me identificando com algumas áreas, me identifiquei com a área jurídica, mas aí depois eu desisti e me identifiquei muito com a clínica, porque no estágio a gente escolhe os lugares. Então, eu estagiei em um CAPS, estagiei também em um NASF e estagiei na clínica escola. Foram os meus lugares de estágio. E aí eu fui me identificando com a clínica. A partir daí, eu fui para essa área da clínica, iniciei os atendimentos, acho que com um ano já de formação, eu iniciei os atendimentos. E, de início, eu não tinha um foco, né? Eu vou focar em qual área? Aí eu foquei na clínica, mas muito voltado para a criança.
porque de início não se tinha muito profissional que trabalhasse com criança, até no estágio. Os alunos não queriam pegar a demanda de criança. Era uma demanda muito alta e que as pessoas não estavam preparadas. Então, eu iniciei, e aí fui me preparando, fiz uma pós dentro da psicopedagogia, clínica institucional, e aí fui fazendo cursos na área. E aí surgiu uma demanda muito grande para autismo, aqui na região. E não tem muitos profissionais formados em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada. E aí já era uma disciplina que eu escolhi na faculdade, que eu fui monitora dessa disciplina também, e eu atuava com essa abordagem. E aí eu iniciei a pós em Análise do Comportamento Aplicada a Autismo e Déficit Intelectual. Eu estou ainda me graduando, né, me especializando, e aí fui fazendo muitos cursos nessa área. Tem um curso de avaliação também psicológica, embora eu não aplico o teste, mas eu aplico algumas escalas, né, que para poder avaliar a gente utiliza as escalas para auxílio. E aí eu fui entrando nessa linha, vamos dizer assim, da clínica. E atuo também na educação com crianças, né? Eu trabalho como coordenadora em uma escola no município de Exu, e aí eu trabalho mais na área com criança, mas também atendo adulto e adolescente. Uma demanda muito grande da adolescente também, agora após a pandemia. E, nesse caso, tu atende muita criança, no caso, voltado para autismo ou em geral? Em geral. Crianças com TDAH, já atendi crianças com toque, crianças com 9 anos com toque. Foi uma demanda para mim que eu nunca tinha visto, né? E aí fui estudar. Então, assim, vai surgindo as demandas e a gente vai tendo que se aperfeiçoar. E aí eu acredito que foi as minhas queixas também, né, enquanto profissional. Há alguns casos que a gente nunca viu. Eu nunca tinha visto toque em criança e aí fui estudar sobre isso. Eu acho que a demanda, assim, para a criança deve ter aumentado bastante. E vai chegar uma faixa etária que vai aumentar também, porque a gente teve as crianças que nasceram na pandemia e as que começaram a se desenvolver na pandemia, né? Que foi uma situação nunca vivida e que, querendo ou não, marcou a gente que é adulto, que já tem uma maturidade. Imagina as crianças, né? E os adolescentes, né? Eu tenho a filha de um amigo que ela, pequenininha, com 2 aninhos, né? Ficou esses 2 anos em casa. Quando começou a sair, que foi para ir para aniversário e tal, ela não queria chegar perto de ninguém, né? Achava tudo estranho. Passou a vida dela, né? Os 4 aninhos dela. Bem dizer, os 2 últimos dentro de casa, sem conviver com outras pessoas. Imagina aí a cabecinha dessa criança, né? Então, eu acredito que vai ter uma demanda muito grande para essas crianças, né? Que passaram por a pandemia. Isso, e também a gente percebe o excesso de tela e o quanto isso também está sendo danoso para as nossas crianças, né? E aí é um caso que sempre chega na clínica. A criança foi exposta a telas desde o início da sua vida, né? Então, os primeiros dias de vida, as primeiras semanas, a criança é exposta à tela. E aí ela vai trazer um atraso no desenvolvimento e, geralmente, essa é a queixa que chega ao consultório, que chega à clínica. Meu filho teve atraso de fala, né? É um dos casos que a gente percebe muito. E aí a gente vai avaliar se é um possível TEA, e aí geralmente o neuropediatra ele sempre encaminha para estimulação precoce, para a gente identificar se é uma questão de estimulação ou se tem a ver com algum quadro de algum transtorno. Entendi. No caso da criança ser identificada com algum transtorno, e já aconteceu assim, qual foi a idade, assim, a criança mais nova que você identificou que já tinha um transtorno? Bem, 2 anos. 2 anos? Sim. Já chegou casos de crianças de 2 anos com diagnóstico de TEA para mim, como já chegou crianças para um possível diagnóstico, mas para mim poder estimular essa criança, para a gente poder ou formular realmente o diagnóstico, porque o psicólogo ele não dá diagnóstico também, é bom a gente salientar. Ele é um suporte para esse diagnóstico, né? Ele traz uma hipótese diagnóstica. Então, quando a criança vem, a gente avalia, a gente começa a estimular e aí a gente entrega o relatório para os pais e eles voltam, né? Geralmente são 6 meses, de 3 a 6 meses de estimulação, e aí o neuro ele vai reavaliar. A reavaliação é feita a cada 6 meses, né? Tanto do neuro como do psicólogo, a gente sempre está reavaliando
para ver se a criança realmente ainda identifica essas dificuldades, né? Esses atrasos no marco do desenvolvimento. Jéssica, no caso, o T aqui é o transtorno de autismo, não é isso? Isso. Esse transtorno, ele é desenvolvido ou a criança já nasce com isso? Porque, assim, eu já vi situações de várias crianças que só vêm ser identificadas depois de uma certa idade e tem alguns sinais que, às vezes, os pais demoram a perceber, né? Que o filho tem o autismo. Bom, é uma questão genética, né? Não se tem uma causa, apenas uma causa, é multifatorial, né? Não tem algo que você possa comprovar, por isso a criança nasce autista, né? Então, tem uma carga genética, uma criança que na família já tem um quadro, outra pessoa que teve autismo, ela vai poder ter essa carga genética. Outras questões também fatoriais, né? Algumas pesquisas mostram que se o pai tem mais de 35 anos, o filho pode ter autismo. Então, assim, não tem uma causa específica, mas é genético, né? A Tem criança níveis, Jéssica? tem níveis. O autismo. O autismo, segundo o DSM, né? Antigamente, o autismo ele era dividido. Hoje existe o transtorno do espectro autista, né? Que é geral. E aí existem os níveis. O nível tem a ver com comprometimento, o quanto essa criança precisa de auxílio, de ajuda. Então, o nível 1 é aquele nível que a criança precisa pouco de auxílio. A criança fala, a criança consegue estudar, tem uma cognição boa, mas aí ela precisa de um auxílio, por exemplo, para socializar, porque ela vai ter maior dificuldade. E aí, o nível 2, ela precisa de um auxílio moderado, e o nível 3, ela precisa de grandes auxílios, né? Essa criança tem dificuldade para se comunicar, então ela não consegue comunicar uma dor, né? Não consegue comunicar que quer comer, que precisa beber água. E aí o nível 3 seria esse que o auxílio, ele precisa de mais auxílio para viver, para ter uma boa qualidade de vida, né? Uhum. No caso, o autismo, ele tem cura? Não. A criança autista, ela vai andar dentro desses níveis, como eu falei. Dependendo de quê? Dependendo do tratamento que ela recebe. Ela pode se desenvolver mais. Se desenvolver mais e necessitar menos de auxílio. Então, se desde o início, vamos dizer, uma criança com 2 anos, eu percebo que ela teve um atraso, eu procuro o neuropediatra, eu procuro o psicólogo, a fonoaudióloga, a TO, que é a terapia ocupacional, e outras, né? Tem musicoterapia. Na nossa região, infelizmente, não tem. Mas aí eu começo a estimular essa criança. E aí eu dou um suporte e dou um auxílio que ela necessita. Ela vai desenvolver de uma forma, vamos dizer assim, melhor. Ela vai conseguir se adequar à idade da criança próxima a ela. Por exemplo, ela tem 7 anos e se ela se desenvolver junto com a terapia, junto com o auxílio dos pais, ela vai conseguir se assemelhar a uma criança de 7 anos. O desenvolvimento. Isso, mas isso depende muito, né? Depende muito de como ela é trabalhada, estimulada, cuidada, né? Tem os outros E o comprometimento também que ela apresenta, né? Tem os outros transtornos também, né? Tem o TDAH. O TDAH, que a pode estar dislexia, ela entra também como Sim, como comorbidade, né? A gente fala como comorbidade, associação. A criança com autismo, ela pode sim ter TDAH. O TDAH pode estar associado. Só que se torna muito difícil o diagnóstico, né? Tem que ser um médico bem experiente, porque vão se assemelhar muito, né? A criança autista, ela vai ter, sim, um nível de hiperatividade, impulsividade, né? Às vezes você vai chamar, ela não vai olhar, porque é uma característica do autismo, a dificuldade com o contato visual. Então, eu posso achar que ela é só desatenta, mas isso é uma característica do autismo. E aí, para ter esse diagnóstico dessa comorbidade, digamos assim, né, de uma associação, é preciso de um bom olhar clínico, vamos olhar assim. Como é que os pais podem identificar que os filhos estão dando os primeiros sinais? Assim, o que é que ele tem que observar para procurar um profissional, para ter o diagnóstico? Bem, aquela criança que você chama e não olha, né, tem dificuldade de manter o contato visual. Você chama e parece que ela não está te ouvindo, parece que você não está ali no ambiente. Essa é uma característica, né? A criança também, quando ela tem atraso de fala, porque o autista, ele vai ter dificuldade na linguagem. São 3 níveis, né? São 3 áreas, na verdade, de dificuldade. A área da linguagem, a área cognitiva e a área social. Pode ser que ele tenha só em uma área
uma dificuldade? Sim. Pode ser que ela apresente nas 3 áreas? Também. Então, ele vai ter um atraso na fala, geralmente. Algumas crianças não apresentam, então essas crianças vão ser diagnosticadas mais tardias, né? Mas, vamos dizer, uma criança com 2 anos, ela não fala, já é uma característica de autismo também. As estereotipias, né? Porque eles têm estereotipias que são aqueles movimentos repetitivos, vamos dizer, com as mãos, com os pés. Uma criança também que tem um interesse, um hiperfoco por algo. Não necessariamente porque ela tem hiperfoco ela vai ser autista, mas é também uma característica do autismo. Uma criança que tem dificuldade no autocontrole, né? Essa criança tem uma frustração e ela apresenta um comportamento de se bater, que é um comportamento disruptivo, um comportamento autolesivo. Ele também é uma característica. Andar na Na ponta ponta dos pés eu também já é uma ouvi. característica. E a forma de expressar as emoções, né? Eles expressam de forma diferente. Vamos dizer que eles expressam um pouco mais. Se eles estão felizes, eles estão super felizes. Mas se eles estão frustrados e tristes, eles estão super tristes. Então, eles vivem um pouco o extremo, vamos dizer assim, das emoções. E tem também a sensibilidade, né? O som, eles escutam de forma diferente. O som ele é mais agudo para a criança autista. Então, é mais danoso. Por isso que existem tantas campanhas, né? E nós temos que lutar também em favor da criança autista, porque as bombas, os fogos de artifício, eles são muito prejudiciais, porque a criança ela é muito sensível, como também é sensível ao toque. Tem criança autista que não aceita roupa, por exemplo. E aí a gente vai trabalhar essa sensibilidade até ela conseguir, no tempo dela, né, com as terapias, passar a aceitar. Porque é uma atividade de vida diária, né? Estar vestido, por exemplo. Então, tem os ganhos, vamos dizer assim, que talvez para uma criança típica seja tranquilo, uma criança vestir uma roupa. Mas para uma criança atípica, como é o autista, é muito difícil, em alguns casos. Nem sempre o autista vai apresentar essa sensibilidade, mas é também uma característica. Acho que uma maneira importante de você acompanhar e avaliar uma criança é o acompanhamento pediátrico, né? Que eu me recordo de meu filho mais velho, que ele pequenininho, a pediatra pedia para ele falar umas palavrinhas, aí ele só sabia falar mamãe, papá. E ela conversou comigo, mamãe, nessa faixa etária dele, ele já tinha que estar dizendo 10 palavrinhas, e ele não dizia. Então, aí ela já observou a importância, já conversou comigo, já encaminhou para uma fono. Então, a importância de levar regularmente as crianças, né, no acompanhamento pediátrico, que dali ele já vai verificar e já encaminha para um profissional, né? Acompanhar o desenvolvimento, né, da criança. Isso. Uma das perguntas que colocaram nas caixinhas é como uma mãe de um autista pode reforçar o aprendizado do filho em casa. Bom, primeiro sempre a gente está ali reforçando de forma positiva, porque às vezes a gente reforça comportamentos também inadequados e a gente não percebe, né? A criança chora, a criança busca a atenção de uma forma, vamos dizer, que não é adequada, a gente acaba reforçando. Então, olhar assim, no padrão de comportamento, no repertório de comportamento, o que é que essa criança já faz? Ela já fala, ou ela não fala ainda. Então, eu preciso estimular mais e reforçar mais aqueles comportamentos que ainda não estão no repertório da criança. Então, essa criança ela ainda não fala. Como é que eu posso reforçar isso? Ela quer água. Eu vou lá e eu entrego a água. Não, eu vou dizer, você quer o quê? Você quer água, não é? Água. Vamos apontar, cadê a água? Então, eu vou começar a reforçar e quando a criança for apresentando esses comportamentos, os mais próximos possíveis, eu já vou estar reforçando. Então, ela não disse água, mas ela foi até aonde tem a água. Muito bem, você quer água, mamãe entendeu que você quer água. Então, começar a reforçar o mínimo, vamos dizer assim, o mínimo, o mais próximo comportamento que ela está apresentando do esperado. Eu quero que ela peça água. Então, eu vou estar reforçando dos menores, que a gente chama de tentativas discretas, que são pequenas tentativas, o mais próximo do que eu espero dela. Então, se eu espero que ela escreva, o primeiro rabisco já vai ser um grande reforço. E, aos poucos, eu vou tirando esse reforço e vou reforçando comportamentos que estão mais próximos. Então, ela já rabisca e eu quero que ela evolua. Então, eu vou lá ampliando e vou reforçar mais o que está mais próximo da letra. Então, se ela só rabisca, eu já não estou reforçando, já vou reforçar
o rabisco que parece mais com a letra, por exemplo. Então, é a gente perceber, dentro do repertório que meu filho tem, quais são os comportamentos que estão mais próximos do que eu espero. Então, esses vão ser o que eu vou reforçar mais. A criança está começando a andar. Então, quando ela está começando a andar, eu faço uma festa. Ela já está andando bem. Eu já não faço tanta festa assim, porque já não é mais o esperado. Já tenho outras demandas para aquela criança, já espero outras coisas dela. Entendi. Pediram para a gente falar um pouco sobre o TDAH. A gente já falou um pouco, mas eu queria que você explicasse o que é o TDAH e como é possível identificar que uma pessoa sofre de TDAH. Bom, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né? E impulsividade, que agora é TDAH-I, né? Ele tem várias características. Às vezes a gente diz, não, esse menino é só inquieto, ele tem TDAH. Não, não é só porque ele é inquieto. Dentro do DSM, que é o classificador, né, das doenças mentais, tem várias características para se identificar o TDAH. E não é só uma característica que vai ser associada ao TDAH. A criança tem que apresentar mais de 7, né, dentro de cada classificação. Então, primeiro, uma criança desatenta. É uma criança que ela foca em tudo e, ao mesmo tempo, não consegue focar naquilo que eu preciso. Então, ela sabe tudo o que tem nesse ambiente, ela sabe dizer várias características, mas se eu disser, você percebeu que tinha água na jarra? Ele vai ter essa dificuldade de olhar e dizer, a jarra? Não, aqui tem a garrafa. Então, ele vai identificar outras questões que talvez não seja a que a gente está procurando. Ele vai ter essa grande dificuldade de atentar. Esse foco atencional dele vai estar prejudicado. Ele vai ser inquieto, vai ser aquela criança que balança as pernas, que balança os braços, que está toda hora se mexendo, que não fica muito tempo sentado. Ele levanta. Então, é um pouco complicado você distinguir, não um do outro. No caso da criança, se for um adulto, é mais fácil você identificar Aí que é o TDAH, precisa né? investigar toda a história desse adulto também. Mas, assim, no caso da criança, eu acho que tem uma certa dificuldade de você distinguir se vai ser autismo ou TDAH, não? Tem sim, como eu falei. E pode estar associado os dois, por isso que é tão difícil o diagnóstico. E o diagnóstico ele é clínico. Ele não eu não faço um exame para dizer que a criança tem um TDAH. E aí também a impulsividade. É aquela criança que ela não pensa, ela apenas age. E aí algumas áreas dessa parte frontal, do lobo frontal da criança, a gente vai perceber que vai estar alterado. As funções executivas, que é aquela de planejamento, de execução, de trabalho, também ele vai ter algumas dificuldades nessas funções. E a gente vai identificar também com alguns testes e na clínica. Então, não é só a criança ser inquieta, ou não é só ela ser desatenta. É uma junção de tudo, vamos dizer assim. E aí o diagnóstico ele vai vir aí na pré-escola, entre os 5 anos, é que a gente vai identificar mais claro os sinais. Não que essa criança não apresente antes, mas vai se tornar mais claro. E é importante também salientar que não é só a psicoterapia que vai ajudar no tratamento. Também vai ter que ser feito um acompanhamento com o neuropediatra. Porque, às vezes, quer levar só para o neuro, mas não quer fazer as terapias. Então, esse tratamento ele não vai ser tão eficaz. E, muitas vezes, se iniciar o tratamento nessa primeira fase, com 6, 7 anos, que é onde a gente vai identificar com mais clareza, a criança ela pode entrar na fase da adolescência com poucos sinais. E aí, como a gente falou também dos níveis do autismo, tem os níveis no TDAH. E aí ele pode chegar a um nível que você quase não vai mais perceber esses sinais, esses sintomas também. Certo? Porque às vezes você só vê o sintoma, mas você de longe já vê um sinal ali. Essa criança é inquieta até no sono. Né? A gente percebe que o sono dela também é inquieto. Rapaz, chegou um negócio ali pra gente. Pega aí. Temos aqui... Desejamos sucesso ao podcast Bora Prosear, Açaí do Rei. Muito obrigada, Jéssica. Nosso novo patrocinador. A gente ainda nem anunciou. Vai na mesa, então? Vamos abrir aqui para ver o que chegou. Esse aqui é o da nossa convidada. Obrigada. Açaí do Rei. Açaí do Rei. Tem a luvinha aqui. Obrigada. E tem o suquinho ali. Pode colocar aqui na mesa que ela pode se servindo se quiser. E tá com a cara ótima. E aqui, vamos ver o que é isso aqui.
batata. Rapaz, tá com uma cara boa, viu? Obrigada. Só que tem que pegar palito ali e depois a gente... Rapaz... Fala aí por mim, se servindo. Se sirva e mandem de volta. Sim, aí então voltando aqui. O pessoal também, abordando ainda sobre a ansiedade, ainda nessa questão das crianças, porque a gente tem esse tema que foi pedido para ser abordado, e eu tive essa curiosidade, se é possível, se já foi identificada ansiedade em crianças, assim, menores de 9 anos, por exemplo. Sim, como eu falei também do TOC, por exemplo. É um transtorno de pensamentos, por exemplo, obsessivos. A ansiedade ela tem a ver com o pensamento acelerado, com você pensar muito, com o medo do futuro. A ansiedade tem a ver com... Primeiro, a ansiedade tem a ver com o ser humano, né? A ansiedade ela é normal, ela faz parte dos nossos sentimentos, das nossas sensações. Então, aquela pessoa, quando você vai apresentar um trabalho, você fica ansiosa, aquele frio na barriga, você fica gelado, né? Você tem alguns comportamentos quando você está ansioso. Então, é comum, sim, que a ansiedade ela venha a aparecer também na fase da infância. E quando é que a ansiedade se transforma em um transtorno, né? Quando isso vai afetar a qualidade de vida dessa pessoa, seja ela criança ou adulto. Então, ela já não consegue mais focar em algo, porque ela está pensando muito no futuro, ela está pensando muito na prova que ela vai apresentar. Mas não é algo que ela consegue ali fazer as atividades de vida diária que ela fazia antes. Não, ela para pensar nisso. Ela não consegue dormir, ou ela dorme e acorda de novo pensando, e aí vai se formar um quadro de ansiedade. Então, a pessoa, quando ela traz o quadro de ansiedade, ela apresenta muito essa fala de que tem medo, tem muito medo. A fala do medo está sempre relacionada a esses pensamentos também Então, que geram na esses criança, medos. você pode identificar através disso, né? Das Isso, falas da criança. da fala. E é muito importante ouvir o seu filho, né? Ouvir a criança, porque ela traz o que ela sente. E outra, criar um espaço de acolhimento. Um espaço que eu vou ouvir. Mas por que você não está conseguindo se concentrar? Mas por que você está apresentando esse medo? O que é que está acontecendo? E aí, quando você vai ouvindo essa criança, você vai também perceber que ela está precisando de uma ajuda. E, como o Nayane falou, né? Às vezes a gente nem sabe qual ajuda procurar. Então, às vezes, o profissional que está ali, ele vai dar o melhor encaminhamento. Então, você pode sim procurar um psicólogo, você pode sim procurar um pediatra, você pode sim procurar um neuropsiquiatra, né? Um neuropediatra. O importante é que você inicie esse primeiro contato com o profissional, porque ele vai conseguir lhe encaminhar. Ah, meu filho está apresentando isso e isso. O que é que você acha? Eu percebi que ele também não está dormindo bem, que é uma característica de vários transtornos, né? A gente precisa investigar sempre o sono. Então, se você percebe isso no seu filho, precisa se preocupar um pouco, né? Mas não demais, porque existe hoje um grande auxílio, profissionais que estão capacitados para acolher e cuidar. Porque se eu consigo cuidar, é como qualquer outra patologia. Se eu identifico que eu estou gripada e eu não procuro o médico, isso pode se agravar para uma pneumonia. Então, do mesmo jeito, é a saúde mental. Se eu tenho um sinal ali e eu não procuro ajuda, ele pode agravar. Então, se eu tenho insônia já tem muito tempo e eu não procuro, se meu filho tem dificuldade para dormir, até a enurese noturna, né? A enurese noturna tem a ver com algum quadro psicológico. Isso é o quê? Quando a criança faz xixi à noite, na cama. Né? Entendi. E às vezes a gente pensa, não, ela só não aprendeu ainda a ir ao criança. banheiro. É normal da criança, pode ser. Tem que ser investigado, né? Pode No caso do laudo, Jéssica, só quem dá o laudo, então, no caso, é um neuro? Só quem dá o laudo é o neuropediatra, né? O ideal é que seja o neuro. Às vezes o psiquiatra dá um laudo, mas para a criança, o mais indicado é o neuropediatra. O psicólogo ele vai ser um auxílio, ele vai dar uma hipótese diagnóstica, que aí o neuro ele vai ou confirmar ou refutar, né?
Pode ser, pode não ser. Mas, geralmente, o psicólogo, ele tem, como ele avalia com mais tempo, vamos dizer assim, com outros critérios, ele vai trazer esse suporte para um médico. Agora, no caso do adulto, né? Aí começar a minha sessão de física com a psicóloga agora. A ansiedade, ela é uma doença? Sim, ela é uma patologia. Hoje, a ansiedade ela pode também estar associada à depressão. E aí também existe o transtorno misto, que é aquele transtorno da ansiedade com a depressão. E o que a gente percebe muito são os quadros de ansiedade, às vezes associado à depressão. E aí você sente que o paciente procura não só pela ansiedade, mas porque teve uma tristeza. E aí, às vezes, quando vem também com a depressão, porque eu sei que é um assunto que com certeza as pessoas querem ouvir também, eu acho muito importante a gente falar, às vezes vem com essa tristeza. E só aí que, às vezes, o familiar vai atentar. Ele agora está muito tempo no quarto, ele não quer mais sair, ele não quer mais fazer atividades prazerosas, porque a ansiedade, ela gera um certo medo, né? E esse medo, ele pode gerar outros sintomas, como um pensamento obsessivo. Tem pessoas com um quadro de ansiedade que têm pensamentos obsessivos. Eu não posso sair de casa porque vai acontecer alguma coisa ruim comigo. E aí um pensamento vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e aí vai gerando uma cadeia de pensamentos. Então, como identificar que eu estou apresentando uma ansiedade além do comum? Primeiro, isso está afetando minha qualidade de vida? Está me afetando no trabalho? Está me afetando com a relação interpessoal e intrapessoal? Se está me afetando, então eu preciso procurar uma ajuda. Não necessariamente já é um transtorno, mas já é um sinal, já é um sintoma. No meu caso, eu percebia que, às vezes, eu estava no trabalho, tipo, eu já começava a minha crise quando eu acordava, que eu pensava, hoje é dia de trabalhar. Eu já começava a dar dor de barriga, a mão ficar suando e aquela falta de ar. E, às vezes, eu estava no trabalho e vinha aquela vontade de chorar. Aí eu tinha que me levantar, ir no banheiro, chorar, enxugar a lágrima e voltar e sentar. E aquilo ali já estava afetando assim, o meu dia a dia. Aí foi quando eu vi assim, não, eu não tenho mais condições de continuar dessa forma, porque eu via que só piorava, só piorava. E, assim, você aceitou que estava passando por isso. E, às vezes, quando eu trabalho, o paciente diz, mas eu preciso aceitar e pronto, eu preciso só aceitar. Só aceitar já é um grande passo, né? Aceitar que eu preciso de ajuda, que eu sozinha não consigo. E que isso não é o fim do mundo, porque a ansiedade, ela gera isso. De que uma coisa que é um leão tão grande para mim que eu acho que eu não consigo derrotar aquele leão. Que, por exemplo, o trabalho, como você relatou, né, Vicleia? Eu ia para o trabalho e só em pensar de ir para o trabalho já gerava vários sintomas. E aí, sim, a ansiedade ela tem sintomatologias. Mas não como você sente, por exemplo, a falta de ar. A sensação é um quadro clínico realmente que você vai morrer. De que você está tendo um ataque cardíaco, você vai morrer. Mas isso é um sintoma que a ansiedade traz. Mas se você for lá, eu sinto tudo isso, mas se eu for no hospital, for aferir a minha pressão, tá tudo bem. Né? Eu não estou tendo taquicardia como eu acho que eu estou tendo, mas eu acho que eu vou morrer. Mas eu estou passando mal. Eu estou passando... E é real, você está passando mal. Não estou dizendo aqui que não é. Mas que você precisa entender que é algo além do seu biológico. Né? Na verdade, o seu biológico não tem nada. Assim, eu acho muito incrível a forma que as nossas emoções reagem no nosso corpo, assim, porque, por exemplo, eu sou o tipo de, eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu já percebi que o meu corpo, ele somatiza o que está passando na minha mente, porque, por exemplo, eu lembro de um momento da minha vida que eu passei pelo luto de perder um familiar, e aquela dor em mim parecia uma dor física, mas era o meu emocional, mas parecia uma dor assim, que era como se eu sentisse uma facada no meu coração, eu não sei explicar. E aí eu acho isso interessante, a forma como
é a sua mente, mas todo o seu corpo sente. Como eu falei, você não tem nada biologicamente. Como assim, no nada? Você vai lá, fere. Não, Tá tá saudável, normal. né? Mas você tá o quê? Tá suando frio, né? Uhum. Você está ofegante, porque você fica ofegante, você acelera. É como se você estivesse pronta para fugir. Você está pronta para fugir daquela situação. Então, não é que você não tenha nada, eu me expressei até mal. Você tem, sim, sintomas também biológicos, né? Já vi casos de pessoas que desencadearam uma úlcera por um transtorno de ansiedade. Na faculdade, eu atendi uma mãe. Na verdade, ela trazia muitos relatos do filho e o problema que ela passava conjugal. E foi esse problema conjugal que fez com que ela desenvolvesse úlcera. E aí eu lembro que na época eu fiquei assim, como você está falando. Como assim? Uma dor emocional gerou uma dor física. E ela estava curando a úlcera, né? Ela estava no processo de cura. E é incrível o quanto nós não podemos dissociar mente do corpo. Nós somos um conjunto. E também não podemos dissociar mente, corpo, espírito, social. Eu sou tudo isso, né? Eu sou um ser completo. E muitas vezes a gente quer dissociar. E aí, todas as vezes que a gente tenta, o corpo mostra que não conseguimos. Um dos sintomas que eu apresentava muito era dor de estômago. Eu tinha muita dor de estômago. Aí fui fazer o exame, não deu nada no exame, né? E eu fiquei, mas como assim? Eu tenho crises horrorosas de dor no estômago e eu não tinha nada no estômago. Mas poderia vir a ter, Nayane, se você não tivesse tratado, né? Se você não tivesse atentado, não, eu não tenho nada, mas aí você ia continuar apresentando um quadro que acredito que tivesse sido de ansiedade, né? E aí você poderia, sim, desencadear uma gastrite, uma úlcera. Eu lembro, assim, que para mim não fazia muito sentido, porque as coisas começaram a mudar para mim em relação a coisas prazerosas. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu tenho lembrança foi no Pilates. O Pilates era uma coisa que eu gostava muito, então eu ficava ansiosa para ir. E chegou um determinado momento que eu ficava ansiosa para ir, quando eu chegava lá eu queria ir embora. Eu não queria estar mais lá. Já não era mais, não causava mais ansiedade, é aquele prazer de ir, né? E eu ficava, meu Deus. Aí eu lembro que eu troquei de celular. E era como se eu não tivesse trocado, sabe? Aquela euforia quando você troca um celular por um celular novo. Você fica todo, né? Uma coisa nova e tudo mais. A curiosidade. E eu não senti nada. E eu fui só juntando. Eu digo, tem coisa errada. Tem coisa errada. E porque eram muitas coisas que eu consegui ver que eu não estava mais me reconhecendo. Assim, muitas coisas, para mim, não estavam mais fazendo sentido. E aí foi a questão do preconceito, né? Que por um tempo eu relutei, não, mas não está me faltando nada. Tá tudo bem de saúde, tá tudo bem financeiramente, tá tudo bem amorosamente. Não tem sentido eu estar sentindo alguma coisa. Então, mas assim, por mais que você veio o preconceito, mas você se questionou. Ah, mas eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu sei que estou sentindo alguma coisa que não está bem. E aí, nesse questionamento, eu falo muito para meus pacientes. A gente tem que ter um pensamento socrático, que é uma das nossas intervenções enquanto psicólogo. Aquele pensamento socrático, né? Sócrates era muito questionador. Quando você se questionou, você percebeu, em algum momento, que você precisava, sim, procurar uma ajuda. Que tinha alguma coisa ali, quando eu estou tossindo muito, estou com febre, tem alguma coisa que não está bem. Então, quando eu estou me questionando, passo a procurar ajuda. Quando eu não me questiono, se torna difícil, porque eu vou velando aquele sentimento. E o que mais acontece? As pessoas guardam sentimento. E o que é que acontece? Ele vem em forma de sintoma. Ele precisa ser externalizado. E, às vezes, ele vai ser externalizado como sintoma. Só aí você vai procurar ajuda. Às vezes acontece, que aconteceu, né? no meu caso. Que não é o ideal, mas, infelizmente, é o que acontece. Jéssica, no caso, a ansiedade, ela sempre vai vir junto com esses sintomas de dor de barriga, a sensação de que vai morrer. Sempre vai vir dessa forma ou não? Não, aí nem sempre. No caso, você já apresentou várias sintomatologias e já apresentou crise. Você pode não chegar a apresentar a crise e já está passando por um problema na sua qualidade de vida com a ansiedade. Então, vamos dizer assim, você está iniciando um quadro de ansiedade. Não necessariamente ele ainda é um transtorno, certo? Quando é que ele se torna um transtorno? Quando ele realmente já está afetando de uma forma significativa, quando os sintomas eles já são frequentes. Então, eu já tenho uma crise
Uma vez na semana. Não, eu já tenho crise 2 vezes na semana, eu tenho crise todos os dias. Então, se tornou um sintoma mais forte, vamos dizer assim. E esse sintoma, ele geralmente apresenta, sim, o taquicardíaco, o coração acelera, o sufocamento, eu não consigo respirar, falta de ar, eu acho que eu vou morrer. Tem outra coisa, tem esse sentimento e essa sensação, eu vou morrer, né? Para poder também você identificar que é uma crise. O choro é comum também, não é tão comum. Por exemplo, não é sempre que vai acontecer as gasturas, né? O vômito, às vezes pode acontecer. Desmaio, as pessoas podem chegar a desmaiar também, uma crise de ansiedade. Suando frio, você fica suando e você não sente, está em dormência nas pernas e nas mãos, né? Então, são vários sintomas. Você pode apresentar todos, você pode apresentar um, você pode apresentar apenas o pensamento e aí depois disso vir a ter uma crise, porque é como se fosse o início, né, do quadro de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa ela já identificou todos esses sintomas que nós falamos aqui, mas ela não se sente uma pessoa doente. Tipo, de vez em quando eu tenho dor de barriga, eu fico ansiosa. Porque assim, eu também já vi muito falar que a ansiedade é como se fosse um instinto de defesa do corpo, né? Do ser humano. Um leão que eu preciso matar, eu falo muito isso. E aí, então é como se fosse algo natural do ser humano, mas chega um momento que passa a não ser prejudicial. A ser prejudicial. A ser patológico. No caso, você falou anteriormente que eu quero saber se a resposta é essa, que você só vai identificar se essa ansiedade se tornou um transtorno, se começar a prejudicar a sua vida, a sua rotina. Isso. Quando a gente estuda psicopatologia, isso é algo muito complicado quando a gente está estudando, né? Quando é que se torna uma patologia? Quando ela altera a sua qualidade de vida, quando ela altera a sua percepção do meio. Por exemplo, eu acho que eu vou vomitar a qualquer momento. Isso não é real. Isso é um medo. Geralmente o medo, ele às vezes não é real. E o medo da ansiedade, ele não tem relação com a realidade, né? Ele é um pouco, a gente, vamos dizer que se maximiza uma situação. A pessoa ansiosa, ela maximiza algo. Eu posso pensar que vai ser muito difícil, por exemplo, esse momento do podcast. Posso só pensar. Mas eu posso pensar e não ir. E travar, e ter uma crise, e não conseguir. Então, tá vendo como é diferente? A procrastinação faz parte. Sim, faz parte. Porque, né? Eu tenho um problema com procrastinação. Faz parte. Assim, já teve momentos de eu precisar fazer uma coisa e eu sentava para fazer. Não é que eu estava com preguiça, não é que eu não queria fazer. Isso. Quem não porque conhece, eu sentava e eu travava ali. Eu queria fazer qualquer coisa, menos aquilo que eu tinha sentado para fazer. E aí você vai adiando e você só vai fazer quando, tipo, você não tem mais outra escolha. E você pensa naquilo. Não é porque eu só procrastino. Eu penso que eu tenho que fazer. Eu penso como vou fazer. Mas eu travo. Eu não consigo. Eu fico me perguntando, será que eu sou capaz de fazer isso? Né? E aí, não só isso, muitos outros pensamentos vão surgindo. Vai um ligando ao outro, né? Porque você não faz, aí você fica pensando porque você não fez e fica se culpando. E vai uma coisa levando a outra e você vai ficando só E você pior não dorme ainda. porque você ainda não fez o que você deveria ter feito. Mas aí sua mãe ou seu esposo ou a sua irmã disse, mas você não faz porque você não quer. E aí, às vezes, acontece também de se associar à depressão por como também as pessoas veem, como as pessoas enxergam, como as pessoas me cobram. E aí eu vejo que eu não consigo. Então, tem casos que a ansiedade pode também vir associada à depressão por o quadro em si, né? Eu me cobro muito. E geralmente o ansioso se cobra muito a perfeição, que dê tudo certo, que eu vou chegar lá, né? E eu já estou vivendo lá, sendo que eu nem vivi ainda agora. E eu já estou sofrendo por uma coisa que pode também não acontecer, que não é real. Porque eu comento muito, você tem 50% de chance de sim e de não. Por que é que você fica com o não? O ansioso sempre vai ficar com o não. O ansioso sempre vai ficar com o que eu acredito que vai dar errado. Sabe, outra coisa que acontecia muito é algo que era novo, que eu não tinha feito ainda e que eu precisava fazer.
aquilo começava a me consumir, porque eu começava a ter medo daquilo, de dar errado, de não saber fazer, eu não consigo fazer isso, e se eu fizer e der errado. E aí eu ficava assim, olhando para aquilo ali, e eu ia passando mal para fazer aquilo. Aí, quando eu terminava de fazer, eu percebia que nada daquilo que eu imaginei era real. Isso. E eu demorei muito tempo para entender que era irreal todos os medos que eu sentia. E hoje, tipo, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu tento recordar, assim, não, isso não é real, isso não é real. Pode até não dar certo do jeito que eu quero, mas o meu medo, ele não é real. E aí eu sempre trabalho. Claro que junto, às vezes as pessoas pensam, é só um pensamento positivo que vai resolver tudo? É só porque eu não consigo pensar positivamente? Não, não é bem isso, né? É toda uma questão também neurológica, precisa, na maioria dos casos, quando já é transtorno, né? Quando o quadro vai avançando, ele se torna um transtorno. O que é transtorno? É uma patologia. Precisa de medicamento? Se tornou uma patologia, sim, precisa ser tratado. E as pessoas têm muito preconceito com a medicação, né? A medicação vai me deixar dependente, você está fazendo um tratamento. Enquanto estiver com o quadro, com os sintomas, com o quadro do transtorno, você vai tratar com a medicação associada à terapia. Então, é muito importante isso. Aí eu sempre trato dessa forma. Você precisa ir de encontro com a sua ansiedade. Você precisa ir de encontro com seus medos. Como é que eu derroto o leão? Fugindo dele, que geralmente os nossos comportamentos são de fuga, né? E há alguns momentos eles são necessários para a gente poder ter um equilíbrio, né? Para poder voltar e lutar. Vamos dizer que eu preciso recuar para ganhar força para voltar, mas eu preciso voltar. Então, eu preciso ir de encontro aos meus medos, como você falou, Ericleia. Quando você chegava lá, você conseguia ver que Não era nada não era, o leão daquilo. não era tão grande, ele era pequenininho. Agora, assim, por exemplo, como a pessoa começou a fazer como é que ela vai identificar que precisa de terapia? Ela vai procurar primeiro quem? Ela vai procurar direto um psiquiatra, um clínico geral? Ela vai direto para o psicólogo? Como é que ela vai identificar que precisa buscar, por exemplo, a ajuda do psicólogo? Bom, isso tem a ver muito com como você vê, né, a terapia. Às vezes eu percebo hoje que as pessoas procuram logo o psicólogo, porque vê a terapia, né, como algo menor, vamos dizer assim. Eu vou ali tratar. De início, quando você apresenta um primeiro sintoma, você deveria procurar realmente o psicólogo. Por quê? Porque você vai prevenir. O psicólogo a gente tem muito esse trabalho da prevenção, do quadro não se agravar, certo? Para não gerar realmente o transtorno. Caso você esteja com o transtorno, então você já percebeu que você já não consegue fazer mais as atividades que você fazia, você pensa muito e no final você não executa, né? O medo te trava, o medo não deixa você sair, porque você tem medo da multidão, você não consegue se identificar, você perde a personalidade, a identidade. Isso, a forma de se ver, né? Você vai despersonalizando, você não sabe bem quem é você ali. Então, isso já é um momento de você, tem muita coisa errada aqui. O ideal é que você procure realmente um médico nessas situações. Ele vai encaminhar o psicólogo para fazer o acompanhamento. Então, esse acompanhamento, Jéssica, dura 1 mês, 2 meses. Ninguém pode prever isso. Isso tem a ver com o processo do paciente, né? Eu tenho uma paciente que ela hoje já consegue lidar muito bem com os processos dela. Ela disse, Jéssica, eu nunca vou lhe deixar. Aí eu disse, você já tem um trabalho aí pela frente, você já fez o seu trabalho, você já progrediu, você já sabe trabalhar sozinha. Ela disse, não, mas eu quero vir aqui pelo menos uma vez no mês. Então, ainda a insegurança dela. E aí eu estou trabalhando somente essa insegurança agora. Mas é bem isso, é você identificar quais são os sintomas que eu estou apresentando. Não, é algo que está me incomodando, como a Naine já me apresentou que teve um episódio desse na vida. É algo que está me incomodando. Geralmente eu vou procurar um psicólogo, que está me incomodando, e aí ele vai avaliar junto com você e sensibilizar também esse paciente para procurar um médico. Jéssica, tu pode, assim, para quem nunca fez, né? E para quem começa a identificar agora, porque a gente recebeu, assim, muitos
comentários na caixinha, né, do episódio de Zara, dizendo da importância, né, tanto que foi muito pedido psicólogo, a gente deu as opções de trazer um artista, um psicólogo, e o pessoal pediu muito um psicólogo. E também, após a pandemia, né, a gente passou por muita coisa, então muita gente precisa de ajuda. Para quem não foi ainda, que não sabe como é o trabalho, tu pode, assim, só explicar um pouquinho até para a pessoa tomar coragem de dar esse primeiro passo e procurar. Às vezes eu comento muito. É difícil falar com quem não se conhece, ou às vezes é fácil, né? Primeiro, procurar um profissional que você confie, né? E precisa existir a confiança. Como é a terapia? Existe um vínculo terapêutico. A terapia ela só funciona se você confia no seu terapeuta. Mas confia mesmo. Porque o terapeuta ele não tem uma bola de cristal que vai saber o que está acontecendo na sua vida. Você precisa falar. E aí, em muitos casos, a gente inicia com esse espaço de acolhimento, que o paciente se identifique com o profissional e ele possa falar o que está acontecendo. E aí ele vai falando. No que ele vai falando, o profissional ele vai conseguindo puxar, porque muitas vezes os pacientes chegam e dizem, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que vim fazer aqui. E aí o profissional ele tem esse jeito de lhe acolher. O profissional vai saber lhe ouvir, ele está ali no espaço para lhe acolher. Você não vai ser julgado, né? Porque, geralmente, socialmente, nós somos muito julgados. E o espaço da terapia é um espaço de acolhimento, de conhecimento e de progressos. E de mudanças. Eu falo muito. A terapia vai fazer você mudar no seu tempo e no seu processo. Então, é um espaço de acolhimento, é um momento que você vai ser ouvido, né? Você não vai estar ali para receber conselhos, você vai construir junto com o psicólogo. Ele vai organizar seu pensamento, ele vai facilitar o seu processo de evolução, de transformação. Ah, mas transformar? Porque você não faz terapia e sai a mesma pessoa de lá, né? E aí o suporte emocional que o profissional vai te dar para você também estar de encontro com as suas dificuldades e limitações. Porque tem pessoas que têm dificuldade também de enxergar os pontos que estão me causando sofrimento. E o psicólogo ele vai dar o suporte para te mostrar, para você enxergar junto com ele. Ele não vai chegar e dizer assim, você tem isso. Não, ele vai te mostrar e vai ser um processo de acolhimento e de abertura. Você vai conseguir se enxergar no processo. Eu ouvi uma vez, acho que era um psicólogo falando que a ansiedade é o excesso do pensamento no futuro, né? Do futuro. E a depressão já é muito o pensamento no passado, no que aconteceu, né? Você ficar remoendo muita coisa. Uma pessoa ela pode apresentar ansiedade e depressão? Sim, como eu falei, é um transtorno, a gente conhece como transtorno misto. Um transtorno de ansiedade e depressivo. Eu sofro com o que aconteceu e eu penso que eu não vou conseguir superar também no futuro. Então, está sempre muito associado. Eu sofro porque eu me culpo por algo. Eu sofro porque eu vivi a vida sofrendo e eu nunca consegui sair dessa situação. E aí eu não vejo mais como sair. E eu tenho medo de nunca sair. Eu tenho medo porque eu não saí. Eu passei por um processo de sofrimento, sei lá, vamos dizer, com o meu esposo, né? Algo muito conturbado, um relacionamento abusivo. E aí eu sofro por também não conseguir sair e acho que eu nunca vou conseguir. E aí causa ansiedade também. Então, divórcio, né? Isso. Pode e aí, causar. às vezes, pode ser, a gente chama de transtorno primário. Vamos dizer que o transtorno primário, o primeiro foi a depressão, e aí o secundário foi a ansiedade. Ou vice-versa, o primário foi a ansiedade, e aí eu não consegui lidar com as minhas demandas, e aí eu apresentei quadro depressivo. Apresentei também a depressão. No caso da depressão, assim, quais são os sintomas que a gente pode apresentar? A gente fala da ansiedade, né? E no caso da depressão, tem algum sintoma que eu apresente que eu possa identificar que aquilo é depressão? Sim, não é só uma tristeza, né? É uma tristeza profunda. É algo que eu não consigo mais fazer nada que eu fazia antes. Eu me isolo, geralmente. Tudo que é um sofrimento muito constante. Eu estou ali sofrendo. Eu vejo todos os sofrimentos. Tudo que eu vivo é um sofrimento, vamos dizer assim. Eu vejo as coisas mais difíceis da vida. No meu dia, fui fazer a comida e deu errado. Então, deu errado, eu fiquei chateada, mas aí a vida que segue. Geralmente, a pessoa depressiva, isso é mais uma coisa que aconteceu ruim na minha vida. É porque eu não sei fazer nada. É porque eu não consigo, eu nunca nada vou dá conseguir. certo. E aí eu vou e me deito.
né? Ali eu já desisto. E aí vai trazendo um comportamento também de desesperança, de desamparo. Essa pessoa precisa apresentar um quadro de desesperança. Alguém que não acredita mais na vida. Alguém que... Ela traz esse relato. E, às vezes, ela fala também de morrer. Não quer mais viver, não tem sentido a vida. É um constante sofrimento. Ela vive em constante sofrimento. Ela apresenta uma grande fala sobre isso. A depressão está muito atrelada com o suicídio, né? Sim, o suicídio é um sintoma, assim, da depressão. Vamos dizer assim, Mas toda agravado. pessoa que se suicida é porque tem depressão? Não necessariamente, né? Ela pode apresentar, primeiro, um quadro de ansiedade, esses pensamentos vêm a apresentar um pensamento suicida. O pensamento suicida ele é um sintoma da ansiedade, mas ele pode ser também sintoma, por exemplo, do transtorno bipolar, né? Ele está associado a outros transtornos psiquiátricos, mas geralmente a gente associa à depressão, mas não é só a depressão. E ele é um sintoma. Quando a depressão ela já chegou a um quadro mais grave, né? Ela evoluiu. Porque existe também um nível de evolução da depressão. Quando ela não é tratada, como qualquer outro problema de saúde, né? Quando não é tratada, ele vai chegar ao nível extremo. E vamos dizer que esse é um sintoma do nível bem extremo. E o suicídio, ele tem fases. E a gente precisa estar sempre investigando. Uma pessoa que fala muito sobre morte é um sinal. É, sim, um sintoma. Ela fala de morte, ela vai planejar essa morte para ela poder chegar a tentar ter a tentativa do suicídio. E é algo muito triste, né? Que a gente percebe que vem crescendo o número de suicídios. Uma das perguntas da caixinha é como você vê a questão do suicídio na menoridade e se o mundo digital contribui para isso? Bom, o suicídio ele vai estar associado a algum transtorno. Então, na menor idade, assim, a gente fica preocupado, porque hoje o número de pessoas ansiosas e depressivas na adolescência está sendo gritante. E muito mais pessoas ansiosas, né? O Brasil é um dos países com maior número de pessoas ansiosas, como também depressiva. Então, é muito... Para mim, é algo que mexe muito com o meu psicológico, enquanto pessoa, enquanto profissional. E vem crescendo porque os padrões sociais eles são muito altos. E aí, para uma mente que ainda não está formada, como é o adolescente, vai ser mais forte para ele essa cobrança. E aí, essa cobrança pode gerar vários pensamentos, como pode gerar o quadro. E aí a gente percebe que na mídia se propaga, às vezes, grupos de ensinar a como se suicidar. Né? Ah, mas isso não vai afetar. Você já está afetado. E você tem contato com essa tecnologia que todo mundo tem. Como é que eu vou avaliar isso, enquanto profissional, enquanto pessoa? Que a mídia ela vem, sim, agravando esses quadros, porque um fala para o outro, né, que teve vontade de morrer. E aí, o outro que já nem tem estrutura psicológica para te ajudar, às vezes acaba também pensando que não pode ajudar, e isso já desencadeia nele uma crise. E aí, uma crise depressiva pode gerar, sim, um planejamento e um suicídio. Então, o que é que a gente pode estar tentando fazer para ajudar? Sempre em alerta, principalmente os pais, os professores que vêm sempre ajudando muito nesse primeiro diagnóstico. Acho que um olhar diferente, né? Que às vezes o pai não vê, mas a escola já consegue enxergar. A gente viu aqui em Pernambuco, né? Uma escola que tinha muitos adolescentes ansiosos, que parou as aulas por conta disso. Teve uma crise coletiva, né? Foi. Eu não sabia nem que era possível uma crise coletiva em Pernambuco. Eles estavam em semana de prova e um apresentou um sintoma que desencadeou nos outros. Meu Deus. E sem contar que a tecnologia, ela nos afasta do outro. E o outro é um suporte emocional. Você perde o contato humano, né? Assim, de se relacionar. As habilidades sociais. Isso. Eu não tenho habilidade social. E assim, na clínica você vê que os adolescentes eles não querem sair de casa. Eles falam, você gosta de pizza? Eu sempre trabalho assim. Gosto. Então, vamos fazer o seguinte, o que é que você acha? Da gente sair para comer a pizza ou pedir a pizza em casa? Eu quero comer em casa, mas você gosta muito de pizza e não tem essa opção de comer em casa. Eu acho melhor não comer. Então, eu sempre trabalho com isso da pizza porque eu acho que tem muito a ver com adolescente. E aí, o que é que você vai percebendo? Que
a tecnologia, ela fechou essas crianças, elas não falam mais do que sentem. Se eu não falo do que eu sinto, eu vou trabalhar isso como? Isso vai se transformar em uma patologia. Então, a necessidade de se falar mais, de criar grupos, de criar algo que o jovem possa interagir com o jovem, da idade dele, que vai compreender ele, mas que também tem um adulto ali para mediar essa situação, seria o ideal. Então, como eu vejo, diminuir as telas, sempre. Na infância, né, em qualquer fase do desenvolvimento. Na infância e na fase da adolescência. Diminuir as telas. Não que a gente vai tirar, porque não tem como a gente tirar as telas. E você vê que, às vezes, a criança se torna agressiva. De tanto estar ali mexendo É muito num estímulo, celular, né? numa coisa, vendo um joguinho, né, que é violento, e aí tá viciado, porque parece que se torna um vício. Aí Sim, quando os já pais tem tentam tirar, aquela criança fica agressiva, porque não quer ficar sem o aparelho, né? E meio que você perde o controle Isso. sobre a criança. E Eu aí acho, criar assim, rotinas, né? é até difícil lidar assim, porque assim, eu como mãe, eu não tive celular na minha infância, né? Eu vim ter celular, eu já tinha 15 anos. Então, para mim, como mãe, é até difícil de identificar no meu filho, tipo, se eu vou dar um celular para o meu filho e ele começa a se comportar diferente de mim, eu não vou muito saber identificar, porque na minha infância eu não tive celular, então eu não sei comparar, porque minha infância foi diferente. Você vai achar que é Então, normal. então certas coisas assim, não tem como comparar e você ponderar. Então, é até complicado. Eu mesmo, eu conversei com meu filho, ele ganhou um celular agora, ele fez 10 anos, ele ganhou um celular agora. E estava até difícil, porque assim, os coleguinhas dele tudo tinha celular, e só ele não tinha. E aquilo para ele era revoltante, porque, meus coleguinhas tudo têm celular, mãe, eu não Eu fico tenho. pensando nisso, É porque até você quer criar difícil. seu filho de um jeito, e aí porque ele está na escola convivendo em sociedade e vê todas as outras crianças tendo um comportamento, ele vai querer seguir, ele vai se sentir o excluído, enquanto você está diferente, né? tentando fazer o bem Proteger, para a né? criança. Sim. Aí como é que você lidar com essa criança dentro de casa? Para explicar para ela que você está querendo fazer o melhor por ela. Isso. Então, vai chegar Vamos dizer que eu sou uma mãe que eu não quero que meu filho use celular, tecnologia, telas. Mas aí vai chegar um momento que ele vai encontrar. Na minha casa não tem. Impossível, né? Mas vamos dizer que eu tenho, mas eu não dou, meu filho não tem acesso. Mas aí vai ter um momento que ele vai chegar a ter acesso. E aí eu não posso dizer que ele não vai ter. Eu tenho que estar ali para mediar essa situação. Mas, assim, como é que eu estou dando esse celular? É livre demanda? Ele vai, ele tem acesso a tudo, ele faz do jeito que ele quer, né? Eu não estou ali orientando, eu não estou vendo. Não tem como você monitorar 24 horas. Mas eu crio situações também para o meu filho sair do celular, ou ele só tem essa situação para interagir, para brincar, para socializar, porque acabam, às vezes, até socializando assim. Eu tenho que entender também que a tecnologia chegou, mas eu também coloquei outras situações para o meu filho, porque se só tem a tecnologia, se o colega dele só faz isso, e ele também, vocês vão fazer agora, vão pedalar. Se eu crio situações para o meu filho também aprender novos repertórios, ter habilidade social, vamos dizer que ele vai agora para a natação, ele agora vai fazer um grupo de estudo na escolinha, ele vai para o reforço. Então, eu estou criando também outras opções. Eu estou transformando a rotina do meu filho em uma rotina saudável. Mas também não é criar uma grande rotina, porque, tem menino que tem hora para tudo. Não, ele também tem que ter hora de... ele quer jogar futebol hoje e ele tem terapia. Às vezes, ele precisa ir para o futebol ao invés da terapia, porque a psicóloga pode remarcar, ela pode agendar um outro horário, e aí ele vai para o futebol, porque para ele, naquele momento, é o necessário. Então, eu poder ponderar. Eu não posso tirar da vida do meu filho, mas eu posso ponderar e dar outras opções também para ele. Entendi. É Muito bom. complicado, assim, a gente ser mãe, Você pai, ter que no colocar mundo limite, de hoje. né? Sim. Porque eu, por exemplo, e a questão do seu exemplo, né? Eu não permito que ele use o celular na hora que a gente está almoçando.
E, às vezes, na correria, aí eu estou almoçando, alguém fala e eu vou responder. Ele fez, mãe, mas se eu não posso, por que é que você pode? Então, é complicado, né? A gente também tem que ver essa questão que eu acho que o exemplo ele arrasta. Então, Muito. não adianta eu estar ali com ele em palavras, você tem que Se fazer comportando de isso, outra se forma, eu estou né? me comportando de outra forma. Tem um repertório de imitação, né? Que a criança apresenta desde ali do início, do desenvolvimento dela. E ela vai trazer isso sempre no repertório de construção. A imitação. Eu imito o que meu pai faz. Eu imito o que a minha mãe faz. Se minha mãe está lendo, eu vou ler. Então, o que é que eu apresento para o meu filho, não só com a fala? Eu apresento também nas minhas atitudes. Eu digo que ele tem que comer saudável, mas eu não como. Eu digo que ele tem que praticar um esporte, mas eu não estou praticando um esporte. Então, se torna algo que não é válido para meu filho. Não é, a gente trabalha muito a educação positiva, né? A consequência lógica. Tem consequência lógica eu dizer assim, faça isso e eu faço diferente? Qual é a consequência do meu comportamento para o meu filho? Eu também tenho que avaliar o meu comportamento, porque, como você trouxe, às vezes eu levo meu filho para a terapia, mas aí o que é que eu estou fazendo, contribuindo para o comportamento do meu filho? Isso é muito importante. Meu filho precisa de terapia. Não, a gente precisa também da orientação parental. Não é só o meu filho que vai para a terapia, né? Eu preciso também mudar a forma que se meu filho se comporta assim, é porque, de alguma forma, a gente está reforçando. Então, é mudar o repertório dele junto com os meus repertórios. Jéssica, uma das últimas perguntas da caixinha é pedindo para que você fale sobre dependência emocional. A pessoa fala que você é psicóloga dela já há mais ou menos 4 ou 5 anos e que você é um excelente profissional e pede para que você fale um pouco sobre dependência emocional. Que legal. Que bom. Bom, é um tema bem complexo, né? A gente vai tentar falar mais sucinto. Dependência emocional, bem assim, bem sucinto mesmo, é quando eu acho que eu só vivo porque aquela pessoa existe, né? Eu vivo em função daquela pessoa. Eu dependo totalmente dela para existir. Então, eu não vejo a minha existência sem aquela pessoa. E aí, se é uma dependência emocional, de certa forma, isso não é bom para mim. Porque essa dependência me impede de viver, de construir os meus objetivos, de ter uma visão de mundo, de me ver, de me cuidar, de saber que eu também estou ali, que eu sou importante no processo do relacionamento. Então, é quando você coloca aquela pessoa como centro de tudo, do meu relacionamento, da minha vida, da minha existência. E aí eu não me vejo, eu não sou importante, eu não me cuido. E isso vai trazer em mim várias sequelas, né? E para a pessoa conseguir se libertar disso aí? Como é? É muito complicado quando você meio que está ali viciado com a droga, né? Bem, vamos dizer assim, bem, de uma forma bem chucra, assim, para a gente entender melhor. Como eu vou me libertar de algo? Primeiro, a pessoa vai procurar ajuda quando ela percebe que vem sofrendo muito dentro desse relacionamento. Quando aquela pessoa ela já não reforça mais tanto os meus comportamentos assim. Quando eu percebo que ela é o centro da minha vida, mas ela não está me protegendo, ela não cuida de mim. E como eu coloquei ela no centro da minha vida e eu não cuido de mim, isso vai trazer para mim uma sensação de abandono. E aí está sempre associado a esse relacionamento abusivo. Você tem medo de ser abandonada. As pessoas se submetem a pessoas que lhe maltratam, que não lhe respeitam, porque acho que não pode viver sem aquela pessoa. O medo do abandono. O medo do abandono ele é constante. Então, você Será dorme que e isso acorda pode com medo. vir de alguma coisa da infância? Sim, pode ter relações, sim. Uma criança que ela não foi ouvida, ela não foi assistida, e aí ela sempre fazia tudo para se sentir aceita pela família. Ela precisava mostrar que ela foi muito comparada, por exemplo, com alguém. Então, ela tinha a necessidade de mostrar e de validar quem ela era a todos os momentos. E aí ela não tinha muito medo de ser abandonada. Pode se tornar esse adulto, né? Ele pode se tornar esse adulto, porque, às vezes, você entra também em um relacionamento transferindo algo da sua família para aquele relacionamento. Então, meu pai não foi tão prestativo, meu pai não cuidou tanto de mim, meu pai não foi tão afetivo, e aí eu tenho essa falta, e para
alguns psicanalistas, né, é uma transferência. Você transfere para alguém. Então, o abandono está sempre associado a esses relacionamentos. Eu não conheço assim alguém que conseguiu identificar e conseguiu sair. Geralmente, a pessoa, depois que ela passa, né, por exemplo, acabou o relacionamento... Ou aí é que está ela fracassando nesse relacionamento. É que ela consegue enxergar... E assim, Eu acho que é né, mais é muito fácil quem está difícil. fora enxergar e dizer assim, Sempre. mulher, cai na real. E a pessoa, a maioria das vezes você vê que a pessoa ela não reconhece, né? Muita gente de fora da família, amigos, vê, comenta com a pessoa, mas ela não reconhece ou não quer aceitar. E ela vai né, a começar situação. a enxergar isso quando, por exemplo, o companheiro ele apresenta já alguns comportamentos de abandono, né? De falta de atenção, realmente um relacionamento tóxico, ele vai ter isso. Ele vai abandonar você, ele vai deixar você sem respostas, por exemplo. Você vai ligar, ele não vai atender, né? E aí, quando ela vai causando um sofrimento muito grande, aí, muitas vezes é exaustivo, né? A pessoa, ela sofre tanto que ela chega à exaustão. E aí ela vai percebendo, em algum momento, que está errado. Isso já é uma libertação desse relacionamento. E aí ela vai percebendo que ela tem muito medo de perder ele, de ser abandonada. Às vezes ela procura ajuda não olhando para ela, mas como eu vou resgatar essa pessoa para não ser abandonada. Às vezes a busca pela ajuda vem daí, de como eu vou segurar essa pessoa. Entendi. Jéssica, a gente quer fazer um bate-bola, jogo rápido com você. A gente vai falar uma palavra e você vai falar o que significa para você. Certo. Certo? Um sonho. Ser mãe. Ser mãe. Uma comida. Pizza. Ai, pizza é bom. Uma peça de roupa. Blusa. Blusa. Um medo. Perder as pessoas que eu amo. Um arrependimento. Não ter vivido tão intensamente na minha adolescência. Vaidade é? É autocuidado. Felicidade é? Sentir um friozinho no estômago, na barriga, no estômago. A gente quer agradecer pela prosa, pela sua contribuição. Acredito que foi um episódio, assim, que foi uma aula de Foi uma conscientização, terapia, né? foi uma terapia, assim, para as pessoas identificarem, né, se sofre de ansiedade ou não, entender que é necessário a busca por uma ajuda de um profissional, também muito voltado para a questão das crianças, dos pais identificarem quando seus filhos estão sofrendo de transtorno, que é necessário buscar ajuda o quanto antes, né? Para o melhor Isso, prognóstico, que né? é necessário você observar seu filho para identificar, porque ele pode sim sofrer com ansiedade, com TDAH, com autismo, e quanto antes você identificar e tratar, você vai dar qualidade de vida e tornar ele um adulto mais seguro de si, né? Isso. Na sociedade. Então, assim, foi Esclarecedor. esclarecedor, foi ótimo, foi uma prosa maravilhosa. E, assim, eu deixo aqui a minha gratidão por você Eu que aceitar o nosso agradeço. convite. E, assim, quero parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que o Exu estava precisando, as pessoas estavam precisando também se formar. É um espaço de crescimento, né? E que vocês estão proporcionando, né? Junto com a equipe de vocês, que é excelente, junto com os patrocinadores. E pensar no outro. Acho que talvez vocês pensaram no Prosear, olhando que eu preciso ajudar o outro. Contribuir, né? Contribuir com o que eu sei, o que outras pessoas sabem, a experiência de vida. Então, é muito válido. Quero agradecer, quero parabenizar vocês, meninas, e a equipe. E continuem aí, que eu tenho certeza que vocês vão ainda trazer muito conteúdo, muitas experiências exitosas na vida e que isso só tende a crescer. Eu tenho certeza que vocês vão crescer ainda mais do que já estão crescendo, né? Muito obrigada. Nós ficamos Eu muito estou felizes. muito feliz, assim, por poder trazer Jéssica, porque é uma excelente profissional. Obrigada. E é um meio, o podcast é um meio de mostrar para a população que a gente tem profissionais maravilhosos. Na E nossa uma que é cidade. tão necessária no momento que a gente está vivendo. Então, tá aí. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com todo mundo. Eu uso e Jéssica. recomendo.
Obrigada, Erika. Jéssica é Nayane. psicóloga do meu filho, então, por isso que eu perguntei muito, porque, assim, para mim foi uma profissional que está me ajudando muito e que, para quem precisar, quem for pai e mãe que estava desesperada também. como eu, ó, Jéssica aqui. Eu agradeço a confiança, viu? Então, gente, É isso aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar a gente, para a gente poder trazer mais convidados maravilhosos como Jéssica. Curtam lá, deem like, deixem sugestões, botem no comentário o que vocês acharam para a gente poder melhorar mais ainda. E é isso. Então, até o próximo episódio do Bora Prosear. Tchau, gente.